Nos dois primeiros estudos desta série nós dissemos que Deus desconhece um pecado que Ele não odeia e dissemos que Deus desconhece um pecador que Ele não ama. Hoje nós vamos refletir nesta frase: Deus desconhece um pecador pelo qual Jesus não tenha morrido. Um pecador pelo qual Jesus não tenha morrido. E eu lembro as palavras, particularmente as palavras de Timóteo, na primeira carta a Timóteo, porque há um só Deus, diz o texto, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Esta palavra, ela é precedida por uma outra palavra também muito importante, que diz o seguinte: porque isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então é fundamental nós termos esta consciência de que, na verdade, nenhum pecador está excluído da cruz. Da cruz enquanto espaço da manifestação da salvação de Deus para com a humanidade. E isso leva-nos a pensar numa das dimensões teológicas da tradição wesleyana, que é precisamente esta consciência de que todos precisam de ser salvos e todos podem ser salvos. Esta noção e este princípio, ele choca de frente com algumas ideias, muitas vezes elaboradas, de que, de alguma forma, há uma predestinação para a condição humana. Ou seja, de que aquilo que nós somos a qualquer circunstância e, finalmente, aquilo que nós viveremos até ao último dia da nossa vida, de alguma forma está já enunciado ou escrito por Deus e, portanto, nós apenas reproduzimos aquilo que verdadeiramente Deus planeou para cada um de nós. Esta ideia de uma predestinação muitas vezes desembocou numa dupla predestinação que levou muitos homens e mulheres cristãos a dizer que uns nascem para a salvação e outros nascem para a condenação. Esta ideia sempre foi refutada por John Wesley e é uma ideia que não partilhamos. Verdadeiramente, a cruz, ela é a expressão do amor de Deus para toda a criatura. E, na verdade, as palavras que nós lemos de 1 Timóteo, elas são eloquentes. E a não ser que nós as não estejamos a perceber bem, na verdade, elas refletem esta ideia universal do ato salvífico de Deus em Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu para que todos nós pudéssemos ter uma oportunidade, para que toda a criatura pudesse ser reconciliada com Deus. Um dos grandes amigos de John Wesley era Whitefield. Whitefield foi um excelente pregador, mas ao contrário de John Wesley, ele perfilhava esta ideia da predestinação, de que havia um conjunto de eleitos. Wesley, então, teve o cuidado de deixar claro que entre ele e Whitefield havia uma grande diferença. E essa diferença residia no facto de que quando ambos pregavam, quando ambos gozavam da possibilidade de proclamar a palavra de Deus ou de testemunhar da sua própria relação com Deus, os dois o faziam de uma forma diferente. De uma forma diferente em termos daquele que era o público que estava à sua frente. Então Wesley dizia que quando Whitefield pregava, ele pregava na esperança de que aqueles que verdadeiramente eram os eleitos pudessem reconhecer essa palavra e pudessem ser chamados para a obra do Senhor. Enquanto que Wesley pregava na confiança e na certeza de que todos aqueles que estavam ouvindo essas palavras poderiam ser chamados à experiência da fé e a viver e a experimentar a salvação.
Por isso Wesley dizia, todos precisam de salvação, todos podem ser salvos e todos podem experimentar que estão salvos. O ato salvífico de Deus naquela cruz, ou aquele momento da cruz, que é o momento da glorificação do nosso Deus, que é o momento da expressão sublime do amor de Deus por cada um de nós, é um gesto, é um momento e é um acontecimento que estende a toda a humanidade as suas consequências. E é por isso que Paulo pode dizer com muita alegria e muita satisfação, certamente no seu coração, de que em Jesus Cristo e na cruz não há mais homem e mulher, não há mais judeu nem gentio, não há mais puro e impuro, não há mais aquele que é aceito ou aquele que é marginalizado, não há mais dualidade de tipo algum, porque na verdade a manifestação do amor de Deus naquela cruz é para todos e por todos. E Paulo é claramente o testemunho dessa alegria, daquele que à partida se poderia ter como um verdadeiro excluído. Ele que diz que era um aborto, mas que foi aceite por Deus em Jesus Cristo. Por isso, nós verdadeiramente acreditamos de que não há um pecador que não tenha sido, ou que não possa ser redimido por Jesus na cruz do Calvário. Nós acreditamos que não há um pecador pelo qual Jesus não tenha verdadeiramente morrido. E por isso nós vivemos e somos igreja e exercemos o nosso ministério enquanto igreja precisamente nesta confiança e nesta certeza de que ao proclamarmos a palavra do Evangelho, ao partilharmos a nossa fé, ao dialogarmos com os outros e partilharmos aquilo que verdadeiramente é para nós um tesouro, nós estamos trabalhando no sentido de levar essa palavra ao coração de todos e todas, na esperança de que, pelo escutar da palavra, Deus, pela ação do Espírito Santo, possa operar na vida de cada um ou de cada uma.